Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Tiago. Carta de Tiago, Tiago aconselha aos cristãos a viverem na prática a sua fé, oferecendo ideias sobre como isso pode ser feito. Então, Tiago tem umas ideias bem práticas para que a gente vivencie a nossa fé, vivencie bem o cristianismo. Vejamos. Capítulo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Se cairmos nas tentações, resistamo-las e conquistaremos a paciência. É importante a gente saber que cairemos em tentações mesmo, nós temos tentações, nós temos que todos os dias nos fortalecer, nos vigiar, observarmos no Evangelho, procurarmos cumprir o Evangelho, vivenciar esse sentimento do Evangelho para sermos realmente melhores, para estarmos realmente edificando o amor em nossas vidas. E isso, as tentações, vão nos dando condições de discernir e melhor caminhar no aperfeiçoamento de nossas existências, no nosso aperfeiçoamento para a vida maior. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tendo a paciência, suportamos as provações, suportamos as tentações e vamos nos encaminhando para a perfeição. Ao encaminharmos-nos para as perfeições e para a perfeição, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos nos tornando pessoas que praticam mais o Evangelho, que vivenciam mais o Evangelho. A paciência, a resignação, vai nos dando condições de galgarmos passo a passo mais um degrau na nossa evolução. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aqui é importante saber pedir sabedoria. Tem gente que fala assim, Deus dá-me paciência. Ele passa por 10, 20, 50 provas de paciência, mas não tem sabedoria de lidar com ela. Temos que ter sabedoria, então temos que pedir a Deus sabedoria, porque tendo sabedoria nós lidamos com as tentações, lidamos com as adversidades de uma forma natural, vencendo-nos a nós mesmos, vencendo as situações adversas que por acaso venham a ocorrer. Lembrando que se pedirmos, Deus nos dá. Mas Ele não lança para nós sem que peçamos. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não podemos duvidar. Ou melhor, temos que ter convicção daquilo que pedimos. Temos que ter convicção daquilo que alçamos a Deus, os nossos bons sentimentos, os nossos pedidos de melhoria, nosso pedido de valorização do sentimento, pedido de interiorização do amor. À medida que vamos colocando em prática esses sublimes ideais, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, pedir a Deus sem duvidar, mas pedindo coisas lógicas, principalmente para as conquistas morais, para as conquistas espirituais. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E é importante nós entendermos o que é coração dobre. São aquelas pessoas que são inconstantes, que não são levadas a sérios e que não levam nada a sério. Ou a língua dúbia que fala ora bem e ora mal. Ora faz o bem, ora lança maldição. Então, dobre está sempre indo de acordo com o vento, balança para um lado e para o outro. E nós não podemos ser assim. Então, se você duvida, você não receberá alguma coisa do Senhor, porque você está duvidando. Nós temos que colocar o sentimento e buscar sentir esses valores fluindo na nossa mente, no nosso coração. E não podemos ser vacilantes, ou melhor, temos que ser firmes, constantes, evitar deixarmos nossas mentes cair em divagações, nas dúvidas, indo para o lado ruim, pensando coisas ruins. Temos que nos educar para pensarmos positivamente e efetivamente o bem.
Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Se nós estamos caídos economicamente, seja como for, fisicamente ou moralmente, exaltemo-nos. Demos glória a Deus, porque rapidamente receberemos a energia necessária para nos recompor. Sempre dando graças a Deus, sempre nos gloriando perante a Deus. E ele coloca que o homem rico vai passar como uma flor de erva, que ao calor do sol ela seca, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Não adianta querermos ser rico se não tivermos respeito pelas leis divinas. Não adianta sermos ricos se não soubermos valorizar a bondade que Deus espera que nós tenhamos. Sem ter a firmeza de caráter, de pensamento, de ideais. Porque a riqueza, assim como a flor de erva, seca-se com o ardor do sol. O sol das provações, o sol das experimentações da vida. Portanto, temos que saber agir sempre com sabedoria. Porque quando tem sabedoria, por mais que seja forte o calor, sempre saberemos fazer com que a nossa flor vingue em bons frutos para quem estiver faminto ao longo do caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós temos que saber dar os passos necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, porque o Senhor espera de cada um de nós que caminhemos, que nos aperfeiçoemos e que sejamos artífices da nossa imortalidade, artífice do engrandecimento do nosso espírito frente às leis que regem nossas vidas. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus é a sublime perfeição. Deus nos alimenta com seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia. Nós que temos que nos elevar para recebermos as bênçãos do amor divino. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aqui está um detalhe extremamente delicado. Traído e engodado pela própria concupiscência. E quantos de nós nos deixamos levar por esse sentimento? Não nos vigiamos o bastante, não nos vigiamos o suficiente. Fiquemos atentos, porque a vida nos convida a irmos numa direção, a irmos nos caminhos que nos conduzem a essa ou aquela situação, a esse ou aquele problema que vai envolver nossa alma e nos travar no processo evolutivo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Se somos atraídos pela nossa concupiscência, ou seja, somos atraídos por aquilo que temos vontade de fazer. E aquilo que já fizemos no passado aparece na nossa atual vida como uma forma de nos convidar àquele ato. Mas a nossa responsabilidade, a nossa interiorização de valores éticos e morais nos desvia do caminho do mal. Aí nós temos que saber como proceder para alcançarmos a perfeição, alcançarmos a vida que pulsa ao longo da nossa existência. Depois, se a gente cede a essa concupiscência, a essa tentação, a essa inclinação que ainda carregamos conosco, vem o pecado gera arrependimento, e pecado é tudo aquilo que contraria as leis divinas e gera condições de adoecimento. Esse arrependimento vai criar energias deletérias, que geram o caminho das doenças. As doenças normalmente nos encaminham
para a debilitação do nosso organismo e também para a morte. Procuremos, então, não errar, sermos sóbrios, sermos aqueles que edificam a bondade, que edificam a luz. Trabalhamos para fazermos-nos cada vez melhores e colocarmos em prática os bons sentimentos e os bons ideais cristãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aí nós temos que prestar atenção. Esses dons perfeitos vêm para quem não tem variação. Você tem que ser firme, você tem que ser confiante, você tem que ter fé, mas tem que agir de forma condizente com a sua fé, com a sua consciência, com a sua responsabilidade cristã. Jesus nos mostrou que Ele e o Pai eram um. Eles tinham uma essência que os ligavam intimamente. E nós, como os filhos de Deus, temos que aprender a valorizar as nossas oportunidades. Colocar em nossas vidas o caminho da redenção. E Ele deixa bem claro, não podemos oscilar nas nossas buscas, das nossas ações. Temos que ser firmes nos nossos propósitos. Temos que ser firmes na nossa postura ética e moral. Somente assim receberemos as dádivas e os dons perfeitos que vêm do alto. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Se Ele nos gerou pela palavra da verdade, e nós temos que ser criaturas de Deus, nós temos que buscarmos a perfeição e nos livrar de todas as tentações que nos levam a cair em caminhos, em situações perigosas e delicadas. Saber isto, meus amados irmãos. Mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Saber ouvir, evitar falar e nunca se irar. Mas aqui o Tiago já dá para a gente uma condição mais fácil. Fiquemos atentos para ouvir as críticas, os elogios ou qualquer coisa que seja falado sobre nós, ou para nós, ou em torno de nós. Mas, cuidado, não vá falando de pronto, reflita, pensa nas consequências daquilo que você vai falar. E depois, se você tiver que se irar, contenha-se ao máximo. Ire-se apenas no momento final, quando não houver mais jeito. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você estando irado, você não vai tomar uma atitude condizente com o ensinamento divino, não vai tomar uma atitude condizente com aquilo que o Pai espera de nós. Pelo quê? Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E aí, se você não está em ira, você não vai falar palavras indébitas, palavras que não valem a pena, palavras chulas. Você vai pensar, tirar a malícia, tirar a imundícia. Aí você vai receber com mansidão a palavra enxertada que vem do alto e salva sua alma dos conflitos, dos atritos e das encrencas que normalmente nós deixamos seguir ao longo da nossa caminhada. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Cumprir a palavra, cumprir os ensinamentos e fugirmos-nos dos falsos discursos, das falsas ideias e daqueles sentimentos que não vale muito a pena colocarmos em prática. E, portanto, na hora de falar aquilo que a gente pode cumprir, falar aquilo que a gente pode levar para o outro, falar aquilo que a gente pode que está dentro do nosso alcance fazer, e nos empenhar para fazer. Nos empenhar para cumprir aquilo que falamos que tem que fazer. Está no Evangelho. E não podemos nos enganar com falsos discursos. Por quê? As boas palavras é para a gente ouvir e fazer.
A nossa palavra é para ser dita e cumprida. E se a gente fala e cumpre e ouve as coisas boas e pratica, vai ser mais difícil a gente ser enganado com discursos falsos. Só é enganado com discurso falso é aquele que não cumpre seus deveres. Está bem claro isso. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. É bem meio idiota, né? Porque você ficar se contemplando no espelho e ao sair do espelho esquecer de como você é, então você é como aquela pessoa que ouve a palavra e não cumpre. Ou seja, não está no senso de razão, não está com o juízo perfeito. Porque se você se contempla, depois não sabe como você era, assim também é você ouvir a palavra e não praticar. É importante nós então começarmos a ver onde está o nosso senso de juízo nesse momento. Nossa razão, o nosso equilíbrio de ver, sentir e executar segundo a vontade do Pai. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se nós fazemos bem, se nós cumprimos bem a obra que temos que cumprir, então nós temos que ter a lei que nos dá perfeita liberdade. E a liberdade perfeita é saber também respeitar o direito um do outro. Não devo avançar no direito do outro, não devo ultrapassar o direito do outro. Eu tenho que saber que o outro tem um limite e nós devemos seguir dentro daqueles padrões, dentro daqueles equilíbrios. Por isso, nós temos que ter perfeito sentimento da lei, compreender bem a lei, que quanto mais compreendemos a lei, mais livres somos, porque sabemos o que podemos, o que não podemos, o que devemos e o que não devemos fazer. Nós temos que, então, prestar atenção que temos que ouvir, colocar em prática e fazer a obra, que não é só intimamente, é a nossa autoeducação, nossa autovigilância e também a prática, a caridade. Se conseguirmos ouvir e praticar e nos reformular intimamente, então seremos bem-aventurados no feito pessoal de autoiluminação. Se alguém entre vós cuida-se religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Termos religião, temos que refrear nossa língua, não falarmos qualquer coisa. Se a gente evita falar qualquer coisa, a gente não vai enganar nosso coração, nossa religião está nos orientando no caminho certo e nós estamos aprendendo a religião. Isso é importante. Porque às vezes a religião está ensinando tudo certo. A gente é que começa a criar umas variantes, uns atalhos, umas esquinas onde não existe. Portanto, nós temos que cuidar de ser religioso. Refrear nossa língua, não enganar o nosso próprio coração nem o dos nossos irmãos, para que a nossa religião também seja respeitada. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se você vai visitar os órfãos, se você vai visitar as viúvas, é sua função divina. Visitar com a palavra amiga, talvez até oferecendo alguma coisa de material, mas lembre-se, é por demais importante guardar-se da corrupção do mundo, porque ali bate a tentação. Lá no início do capítulo, ele estava falando para nós de sofrer tentação. Então, diante da situação de você estar ajudando e amparando uma pessoa que está sem o amparo, porque alguém que não tivesse o pai naquela época estava à mercê de um mundo bem cruel, então a sua responsabilidade como religioso era ir visitar aquela pessoa, ajudar nas suas tribulações, protegê-la, mas manter-se íntegro, fugindo da corrupção do mundo. Não poderia deixar outros sentimentos invadir seu coração. Que as bênçãos de Jesus nos dê força e luz para discernirmos, memorizarmos e praticarmos cada vez mais as leis soberanas do amor, da fraternidade e da paz. Capítulo 2 de Tiago.
Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Portanto, a nossa fé tem que ser impessoal. Temos que agir de acordo com o Evangelho em qualquer condição, seja qual for a pessoa que estiver ao nosso lado, que estiver próxima a nós. Temos que aprender a agir com discernimento, com respeito e com amor por aquela pessoa. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Tiago, ele tem na sua carta esses recados que falam bem ao nosso coração, bem à nossa alma. Ele conhecia bem as tendências de cada um de nós e deixou um recado claro para aquilo que devemos fazer, para como devemos agir. Se chega em nosso ambiente religioso alguém distinto, rico, bem vestido, e chega alguém pobre, carente, mal vestido, devemos dar tratamento igual a ambos. Se temos um local para sentar, que ambos sentem. Se não temos, que ambos não sentem. E mais importante ainda, que tratemos ambos com bondade e equidade. Ambos devem ser tratados da mesma forma. Ambos devem ser tratados com o mesmo sentimento. E, infelizmente, em muitas ocasiões nós somos tentados a agir com bondade com aquele de boa aparência e não tratando tão bem aquele de aparência menos edificante. Mas é necessário que aprendamos a colocar em prática os bons sentimentos. E sabermos que o Cristo não tratou ninguém com distinção pelo cargo ou pela posição social que ocupava, e sim pela pureza que trazia em seus corações, exortando-nos sempre a valorizarmos uns aos outros e amarmos-nos todos igualmente, tal qual ele nos amou a todos nós. E o Tiago ainda traz mais um recado. Se agirmos dessa forma, não estamos sendo mau juízo em nosso pensamento? Estamos fazendo um julgamento de acordo com tendências que deveriam ter sido polidas e corrigidas? E você, que vai a um templo religioso, seja rico ou seja pobre, adentrai esse local com a pureza de coração, sendo cordial, sendo amigo e sabendo que todos têm os mesmos direitos, as mesmas condições. Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E aqui ele nos lembra com quem Jesus andava, a quem Jesus procurava estar próximo, estar perto. Eram os mais desvalidos, eram os mais pobres, eram os mais sofridos. Mas vós desonrastes o pobre porventura. Não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? E aí o cuidado que se tem. Aqueles que tinham poder eram aqueles que oprimiam a todos, inclusive a eles mesmos. E eram também aqueles que os arrastavam para os tribunais. E como se chegassem lá dentro, iriam tratá-los com tanta deferência, com tanta cordialidade. Portanto, procuremos tratar todos igualmente, porque criaremos assim um magnetismo próprio para nos defender de certas ações, de certas tensões que algumas pessoas querem colocar em nosso meio, colocar em nossas atitudes. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado?
E aí ele está mostrando para nós. Muitas das vezes, essas pessoas que nós queremos acolher com distinção, em outras situações, eles blasfemam do nome do Senhor. E o pobre não. Logicamente que não podemos fazer essa acepção de pessoas de rico, sendo pessoas que não respeitam Deus e pobres pessoas que respeitam a Deus. Naquela época, ele está mostrando que era bem comum isso. No momento atual, nós temos que saber discernir. Aqueles que chegam no nosso templo de trabalho, no nosso templo religioso, eles estão com qual sentimento? Eles estão precisando de quê? Tratemos igualmente a todos, indistintamente se é rico ou se é pobre, com amor e com respeito, com cordialidade, com solidariedade. E com isso, estaremos plantando boas sementes, pelo exemplo que damos, nesses corações que nos visitam. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Amando o próximo como a nós mesmos, trataremos todos com bondade e com equidade. Olhando para cada um com as suas dificuldades, com as suas necessidades e tratando deles e a eles com toda a cordialidade possível, estamos construindo um mundo de paz, de fraternidade e de luz para cada um de nós, para cada situação. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Se procuramos tratar bem a um e amar o outro, estamos transgredindo a lei. Porque a lei diz que todos são iguais perante a lei, que todos devem ser tratados cordialmente, igualmente, seja rico, seja pobre. Dentro do ambiente religioso, todos devem ser tratados conforme é ensinado pelo Evangelho. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se não soubermos discernir e vigiar o suficiente, estamos sendo culpados por todas as situações que estão nos acontecendo. Portanto, temos que procurar manter o coração limpo, manter o sentimento elevado e procurarmos assim agir para o bem, fazermos o bem e construirmos o bem onde quer que estejamos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. E a lei, então, é muito mais ampla do que nós normalmente queremos imaginar. E Tiago traz para a gente aqui o quê? Se você quer ser seguidor da lei, siga integralmente. Você não comete adultério, mas mata. E o que você está matando? Matando a humildade do outro, matando a esperança do outro. O matar aqui, ele adquire uma conotação muito grande, porque ele está nos mostrando que nós devemos tratar a todos cordialmente. E se nós começamos a fazer diferença desse ou daquele, estamos criando, então, condições mais intrincadas, mais complexas com relação ao outro. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Falar e agir tal qual a lei da liberdade de consciência. Porque se eu prego uma coisa e faço outra, ou se eu faço uma coisa e falo outra, eu estou maculando a minha consciência. Eu não estou sendo livre pela lei. Eu estou preso. Estar livre da lei é você estar com a consciência tranquila para o bem que você deve fazer. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha como é importante. Se somos misericordiosos, receberemos misericórdia. Igual está no Sermão da Montanha. E se não formos misericordiosos, vem o juízo com a mesma medida. Temos que ser, então, amigos, companheiros e aqueles que colaboram com a obra do bem e aqueles que colaboram com as obras do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura pode a fé salvá-lo?
Você tem fé? Cadê a sua obra? Se você tem obra em prol do semelhante, em prol de Deus, certamente você está demonstrando a sua fé. Mas sua fé está sendo operosa para beneficiar e ajudar a todos? Vejamos. E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A caridade é uma forma de cativar almas para Jesus. É com a caridade que nós vamos dando um norte, um horizonte para que as pessoas comecem a encontrar com o Mestre em seus corações. É necessário, então, que todos nós procuremos agir com respeito, com responsabilidade, com compromisso frente à justiça divina, frente à justiça de Deus. E o Mestre está sempre trazendo-nos um convite. O Mestre está sempre trazendo-nos um momento de reflexão, para que sejamos bons, para que sejamos aqueles que fazem a vontade do Pai. E uma delas é dar de comer a quem tem fome e dar de vestir a quem está nu. Porque a lei é bem mais ampla, bem mais abrangente. Mas aqui tem uma responsabilidade. Tiago deixou aqui para nós uma responsabilidade que todos temos para sermos bons servidores do Cristo. Dar de comer, dar de vestir. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se você diz para quem está com fome e nu, vai fartai-vos no Senhor, e está faltando o alimento, ele vai sair dali com pouca mudança íntima. Mas quando você leva-lhe a palavra do Pai, a palavra divina, e lhe dá de comer e de vestir, ele começa a entender que a bondade é fundamental para a sua vida e começa a transformar-se. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Construir a fé. Construir as obras. Para construirmos fortalecidamente a nossa fé, temos que ter paralelamente as nossas obras do bem, as nossas obras de caridade, as nossas obras que são condizentes com o que ensina Jesus em Mateus 25. Condizente com o que diz Paulo em todas as suas cartas, porque ali Paulo dá uma série de tarefas para os cristãos. Até uma bem interessante: admoestai-vos uns aos outros no Senhor. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creiam e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Crer em Deus. Fazer o bem. Lembrando que até os demônios creem em Deus e estremecem. Sabem que Deus tem poder sobre todas as almas, inclusive sobre aqueles mais inveteradamente ligados ao mal. Mas também todos têm o compromisso com a sua consciência de se reerguerem. Portanto, se formos pessoas vãs, a nossa obra será morta, ou seja, não estaremos fazendo o necessário. Mas se formos pessoas que seguem realmente o Evangelho, as nossas obras terão vida. E Emmanuel nos lembra que a obra sem fé é irmã gêmea da fé sem obra. Então, se vamos fazer uma obra, coloquemos fé em Deus, coloquemos nossos bons sentimentos, coloquemos o ideal sublime do amor e da fraternidade em nossas ações. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E Deus pede-lhe que ofereça Isaque em sacrifício. Ele pega Isaque, pega todo o material necessário para fazer o sacrifício, vai até o altar do sacrifício
Isaac fica curioso e pergunta: cadê o carneiro? Ele já conduído, mas amarra Isaac naquele altar do sacrifício, e quando ele vai fazer o sacrifício, então Deus fala para ele: já provou que tem fé, não faça isso. E logo atrás dele tem um carneiro para ser oferecido ao sacrifício. Então, aliás, quando fala Deus falou para eles, são os emissários de Deus, tá, gente? Deus, o único que falava com Deus foi Jesus. Todos os outros falavam ou com Jesus ou com os emissários de Jesus. Aí você fala assim: mas Jesus não existia antes. Então tem que estudar melhor o Evangelho, porque Jesus deixou bem claro: antes do mundo ser, eu sou. Ok? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas suas obras, a fé foi aperfeiçoada e cumpriu a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A partir do momento que Abraão sentiu-se amigo, sentiu-se fortalecido na fé e obediente a Deus, Deus então revoga aquele pedido e substitui o objeto do sacrifício. Porque já tinha provado o suficiente respeito a Deus. Então tem que lembrar que Abraão é aquele que respeita a Deus, ouve a Deus e cumpre os pedidos de Deus. Quer ser filho de Abraão? Quem será os filhos de Abraão? Todos aqueles que ouvem a Deus, respeitam a Deus e cumprem os pedidos de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está bem claro. As obras vão mostrar o tamanho da sua fé. Portanto, mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, desviando-os dos perigos que haviam de encontrar? Acolhendo-os, escolhendo e escondendo-os por algum momento de determinados adversários? E também Jesus disse: os publicanos e as meretrizes chegarão aos céus primeiros do que vós, se referindo aos escribas, aos levitas e aos fariseus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E a obra sem fé é irmã gêmea da fé sem obra. Ambas morrem. Temos que fazer um trabalho com fé, com amor, com determinação naquilo que precisamos cumprir, naquilo que precisamos executar. Tudo na nossa vida tem um quê de importante e de necessário para o empreendimento crescer, para o empreendimento fazer-se melhor, fazer-se mais condizentes com as nossas necessidades, com as nossas possibilidades. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para construirmos e edificarmos as forças do bem no caminho da nossa felicidade íntima, no caminho das nossas condições evolutivas que vão fazer com que cresçamos para Deus. É importante, então, lembrarmos: temos que ter fé, temos que ter obra. A fé sem obra e a obra sem fé estão no mesmo nível, mas a obra com fé e a fé com obra são aquelas que nos elevam, que nos santificam, que nos colocam em patamares superiores. Trabalhemos, pois, por nos tornarmos melhores, para edificarmos o bem ao longo da nossa existência, em nós mesmos e em torno de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para continuarmos os nossos empreendimentos do bem, onde quer que estejamos. Paz e luz. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Que Jesus vos abençoe e ilumine. Capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Se você for um mestre, se você tem o título, você tem a responsabilidade.
Se você tem a responsabilidade, você tem um compromisso e será cobrado de acordo com o seu conhecimento, com as suas possibilidades, com aquilo que você propõe a fazer. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tropeçar nas palavras é uma coisa delicada. Que você fala, nem sempre a gente pensa muito antes de falar, e depois de falar, vem as consequências. Portanto, Tiago nos alerta que temos que ter o devido cuidado para não falarmos qualquer coisa. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguirmos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e elevadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. E aí a gente tem que ver a inteligência humana. Monta aquele freio, aquele pedaço de ferro que bota na boca do cavalo, e com aquilo você governa todo ele, um animal muito mais forte do que o homem, e você o coloca na direção que quer, com ele aquilo que você acha necessário fazer. Da mesma forma, uma grande nau, um grande navio, ele é virado na direção por um pequeno leme. Por mais que ele seja impulsionado por impetuosos ventos, a direção vai ser dada por um pequeno leme, daquele que o governa. E aí ele traz para nós a chave do entendimento do que ele quer colocar. Assim também a língua é um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E então a nossa língua, tão pequena como ela pode trazer para a gente grandes transtornos se não soubermos gerenciar bem aquilo que a gente fala. E ele coloca que uma pequena centelha pode incendiar um bosque. E assim a nossa língua, tão pequeno membro, pode criar grandes complicações para nós. Vigiemos e eduquemos a nossa língua. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E o cuidado que se deve ter com a língua, que Tiago traz para nós, muita exigência para cuidarmos bem da forma com que falamos, do jeito como falamos e o que vamos falar. Porque a língua, sendo um pequeno membro, ela pode contaminar todo o corpo se você profere impropérios, e ela também pode inflamar o ambiente em torno de nós, e por outro lado, ela pode ser inflamada pelo inferno. Mas também, lógico, ela pode ser iluminada pelos céus. Depende de como vamos conduzir a nossa língua. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do ar, se amansa e foi domada pela natureza humana. E aqui ele traz para nós que os seres humanos podem domar todas as feras do mar, da terra, répteis. Segundo a habilidade de cada um, segundo o treino de cada um, você pode domar os mais variados e diferentes animais, as diferentes bestas, diferentes aves, répteis e até mesmo os animais do mar. E o ser humano, muitas das vezes, nós temos dificuldade de domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aí é que vem a chave para nós nos educarmos. Se a gente consegue refrear a língua para tirar as peçonhas mortais e falar só o que é bom, estamos evoluindo, estamos crescendo. Portanto, temos que ter todo o cuidado absoluto com aquilo que falamos. E com a nossa língua nós podemos bendizer ou amaldiçoar. E não devemos amaldiçoar os homens porque eles são a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
temos que nos educar, temos que nos preparar para não proferirmos maldições, apenas bênçãos. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Olha como a natureza é perfeita. Ou tem água doce ou tem água amarga, mas não tem as duas na mesma fonte. Sendo a natureza tão perfeita, nós também temos que fazermos-nos perfeitos. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode da fonte dar água salgada e doce. A videira dá uva, a figueira vai dar figos e a oliveira vai dar azeitonas. Cada um produz segundo as suas possibilidades, segundo aquilo que tem. E é importante, então, nós treinarmos e entendermos que temos que estar sempre produzindo aquilo que é necessário, aquilo que é útil, aquilo que é bom. Principalmente quando se trata da forma com que lidamos com a nossa voz, com a nossa palavra, com a nossa língua. Quem dentre vós é sábio ou inteligente? Mestre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. E aí ele traz para nós, somos inteligentes? Então nós temos que mostrar um bom trato com o outro. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A forma com que vamos agir, a forma como estamos interagindo com os demais, retrata como somos, como estamos e o que seremos. Por isso, temos que ter bom trato e mostrar nossas obras com mansidão e sabedoria para falarmos sempre dentro da classe, dentro das possibilidades, dentro do conjunto de fatores que nos conduz ao Pai. Mas tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração? Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Precisamos, então, entender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Sentimento de inveja e de ser faccioso, ou seja, querer ficar dividindo os grupos, criando problema, não deve fazer parte da nossa existência. Devemos sim ser aquele que agrupa, que aglutina, que procura ajudar as pessoas a conviverem bem, a conviverem melhor. E a inveja é um sentimento que nós devemos excluir de vez das nossas vidas, porque ela só nos leva a maus caminhos, a maus pendores. Se o outro tem e você quer ter, trabalhe intimamente para você melhorar, por crescer espiritualmente. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O conselho de Tiago são muito claros, muito evidentes. Por que termos inveja? Dentro de um grupo de tarefeiros, dentro de um templo religioso, cada um está lá fazendo a sua parte, cada um está lá com o seu dom. Se eu quero ter o dom do outro, trabalho intimamente para conseguir. E observo também se eu tenho condições de conseguir. É necessário estarmos sempre atentos em como agirmos, em como interagimos e como vamos construir os nossos amanhãs, que virão sempre ao nosso encontro para nos fortalecer e nos engrandecer perante o Pai. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A sabedoria de Tiago sempre traz para nós aquela coisa bem prática. Ele tinha um raciocínio muito prático. É assim, então vamos fazer da melhor forma possível. Vamos ser coordenadores, vamos ser aqueles que ajudam, aqueles que edificam. E aí, ele vai trazendo para nós como que a sabedoria do alto, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia,
E por isso ela sempre vai produzir bons frutos. E também não tem parcialidade nem hipocrisia. Seja o seu falar, sim, sim ou não. Não, isso não é bom. Isso não é útil. Isso não está dentro dos princípios que nós adotamos na nossa comunidade, de uma forma simples, sincera. Não tratar um de um jeito e o outro do outro, tratarmos todos cordialmente como irmãos. Por isso, é importante estudar o Evangelho, refletir sobre o Evangelho e pensar sobre o Evangelho. Que o fruto da justiça só semeia na paz. Se temos paz conosco mesmos, se temos paz entre o nosso grupo, a justiça vai caminhando celeremente, sem nenhum tormento, sem nenhum contrapeso. E por isso nós temos que exercitar sempre a paz, a serenar nossa mente, pensar coisas boas e procurarmos vivenciar a essência do amor, onde quer que estejamos, caminhando, por onde estivermos passando. Jesus, soberano Senhor, ilumine-nos, derrame sobre nós a paz, a misericórdia e o amor. Lançai sobre nós as vossas bênçãos, para que a vossa luz misericordiosa esteja sempre resplandecendo em nossas vidas, iluminando-nos, fortalecendo-nos para o empreendimento da nossa caminhada rumo ao Pai. Obrigado, Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ou aventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Ou seja, as pessoas guerreiam por quê? Querem o que é do outro. E porque querem ter mais do que aquilo que realmente precisam. Então, vamos prestar atenção como estamos guerreando. Não é guerra de uma nação contra outra, de uma família contra outra. E às vezes, dentro de ambiente de trabalho que poderíamos nos conduzir harmoniosamente, criamos uma série de situações complexas que nos impedem uma boa evolução, que atrapalha o nosso processo evolutivo. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tudo aquilo que a pessoa quer buscar de forma ilegal, ele não tem. E quando ele fala que a gente não pede, aí você fala assim, mas eu pedi a Deus. Não, você não pediu a Deus. Você quis uma mágica para aquilo acontecer para você. Você não pediu a Deus um caminho para você chegar até lá. E tem que pedir, sentir e colocar toda a sua emoção naquilo que você está pedindo, que você está sentindo, que você quer. É importante começarmos a entender por onde caminhamos, de que forma caminhamos, para alcançar o objetivo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, aquilo que nós vamos pedir a Deus, nós pedimos o mal, não temos a firmeza mental necessária para criar a imagem da aquisição, porque apenas queremos nos deleitar com aquilo que estamos pedindo. Não é para trazer um benefício para nós. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui ele está dizendo, por quê? Não é qualquer amizade. Nós podemos ter nossas amizades, mas a amizade que ele está se referindo ali é a amizade dos adúlteros e das adúlteras, que hoje é muito comum chamar de amizade colorida, que não é uma amizade vista com bons olhos pela espiritualidade superior, porque falta ética, falta moral. Por que não ter um relacionamento estável, ao invés de querer ter um relacionamento momentâneo de acordo com a circunstância? Procuramos nos observar e ver como nos caminhamos, como nos encaminhamos para conseguir aquilo que realmente queremos, aquilo que realmente precisamos. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que nós habita tem ciúmes. Portanto, quando as Escrituras antigas diz que o Espírito que nós habita tem ciúme, muitas das vezes nós, por ciúme de alguém, queremos alguma coisa que pertence a esse alguém, e nem sempre é lícito queremos isso ali. Por exemplo, se referindo aos adúlteros e às adúlteras, querer a esposa de um amigo ou a esposa de alguém.
simplesmente porque ficou com ciúme, achou-la muito bonita, comparou com a sua e botou ela em um pedestal maior, demonstra falta de maturidade no sentido espiritual. Nós temos que nos educar para vivermos bem com o que temos, para conviver bem com aquilo que temos. É uma questão de educação íntima. Antes de dar maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Se agimos com muita soberba ou com muita arrogância, Deus não vai nos dar, pode até nos tirar. Mas aqueles que são realmente humildes recebem a graça do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Todas as vezes que nós nos sujeitamos à vontade de Deus, como a fábula de Jó, quando estamos sempre voltados para o bem que deve existir em nossos corações, para o amor que deve existir em nossa alma, nós estamos nos fortalecendo para conquistarmos as bênçãos do Pai. Mas se entrarmos por outros caminhos, por outras jornadas mais complexas, criamos então os problemas. Vejamos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós estamos nos elevando espiritualmente, purificando nossos sentimentos, nós vamos nos aproximando de Deus. Veja bem, se você quer um emprego, você vai chegar lá com a roupa toda suja, todo maltrapilho, ou com a roupa limpa, bem asseada? Da mesma forma, para nos aproximar de Deus, nossa alma tem que estar limpa. Nossos ideais, nossos sentimentos têm que estar purificados no Senhor. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Então, para nos achegarmos a Deus, temos que limpar as mãos do pecado. E de duplo ânimo purificar o coração. Então, nossas mãos têm que trabalhar no que for útil, no que for bom, no que for construtivo. E nosso coração só tem que emitir bons sentimentos. Só tem que emitir bons ideais de amor e de paz. Senti as nossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por quê? Que a gente tem que estar triste, lá chorando, em pranto? Ele está mostrando que se nós estamos querendo gozar das coisas do mundo, ter o supérfluo apenas para o nosso deleite, nós estamos criando problemas para a nossa vida no mundo espiritual. Mas se nós estamos querendo construir os nossos ideais de amor e de paz, construir a nossa vida nas bases do amor e da paz, nós vamos estar crescendo para Deus, vamos estar nos aperfeiçoando para Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, se você, igual a parábola dos dois homens que entraram para a igreja para orar, exaltava-se perante Deus, dizia que era o melhor do mundo, e o publicano batia no peito e dizia: Senhor, perdoa-me que eu sou um pecador. Então, Jesus nos mostra nessa passagem que você, sabendo chegar para Deus e reconhecer-se como um pecador, cheio de falhas, cheio de erros, é muito melhor do que você chegar exaltando as suas qualidades. Mas lembre-se, é importante você valorizar as suas qualidades. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Temos que abandonar o hábito de falar mal uns dos outros. Falar mal de nossos irmãos de jornada. Porque todos nós somos irmãos perante Deus. E se a gente está julgando o outro, a gente está julgando a lei. E se a gente julga a lei, não somos aqueles que observam a lei, mas queremos ser juiz. Então ele mostra aqui para a gente, na essência de como devemos agir. Valorizar os bons sentimentos, valorizar os bons ideais e não julgarmos. E uma parte fundamental é sabermos orar por aquele que está em dificuldade. Ao invés de reclamarmos de quem quer que seja que esteja de cara feia para nós, oremos por essa pessoa.
Procuremos fazer oração por elas para que recebamos as bênçãos de um melhor momento da luz em nossa caminhada. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Não podemos julgar as pessoas. Temos que agir de conformidade com a justiça, de conformidade com as bênçãos divinas, de conformidade com a misericórdia que sempre vem para nós. Por isso, é o caminho que devemos prosseguir com segurança e responsabilidade. E quem julga só o juiz. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que o espírita, mesmo no tribunal de júri, deve absolver. Aí uma pessoa falou assim: e se o juiz for espírita? Ele está como legislador. Aliás, nem é legislador, ele está como jurista. O legislador que faz a lei. Ele é um jurista, ele tem que avaliar a lei e aplicar a lei. É a função dele. Não nós, que não somos juízes. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Baseado em que nós fazemos essas afirmações? Como iremos planejar tudo isso? E digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Portanto, temos que saber como agir com definição clara e séria. Não irmos nos devaneios. Vou fazer isso, fazer aquilo. Baseado em quê? De que forma, com que solidez você vai fazer o que você realmente quer fazer. Portanto, nós temos que ter uma vida pautada na responsabilidade. Responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, responsabilidade de trazer o melhor para todos nós. Porque todos nós podemos evaporarmos, se assim for da vontade do Pai. Então, assim como aparecemos no mundo, nós vamos sair do mundo em qualquer momento. Então vamos agir com sabedoria e fé em Deus e respeito pelas leis de Deus. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Portanto, o Tiago traz aqui para nós que nós temos que fazer algumas colocações, respeitar se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos aquilo que for necessário fazer. Mas primeiro o Senhor tem que querer que a gente faça. Primeiro o Senhor tem que querer que aquilo aconteça, para que depois eu possa fazer. Mas agora, vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. E aí é o caminho que nós devemos procurar trilhar, é o caminho que nós devemos procurar revestir em nossos corações. De que forma nós agimos? Com que características nós vamos fazer as ações que temos que fazer? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. Então, gloriar de forma de presunção, como se achando mais do que o outro, com arrogância, é uma glória maligna. Portanto, nós temos que dizer sempre que, se Deus permitir, se nós estivermos vivos, aí faremos aquilo que o Senhor permitir. E Ele vai permitir se for uma obra do bem, se for para o bem seu e da comunidade. Podem existir empecilhos, que é a nossa função vencer, mas temos que trabalhar para realizar o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Se já aprendemos que temos que fazer o bem, já compreendemos a importância de fazer o bem e não fazemos o bem, estamos caindo em erro, estamos nos complicando perante a justiça divina. Faz-se necessário aprendermos, então, a termos mais responsabilidade, mais amor e mais compromisso com aquilo que nos propomos a fazer. Tiago traz aqui para a gente reflexões importantes para a gente se autoeducar
e principalmente para respeitar a Deus. Senhor Jesus, Mestre de amor e de misericórdia, envolva-nos no teu manto. Derramai sobre nós as tuas bênçãos e nos dê força para superarmos a nós mesmos na busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria íntima. Ilumine-nos, Senhor. Abençoa-nos. Capítulo 5 de Tiago. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. E aqui Tiago traz para nós uma reflexão. Se nós temos muitas posses no mundo, temos que ter cuidado, porque essas posses podem ser muito miseráveis ao olharmos para o mundo espiritual. Porque se nós estamos aqui na Terra e recebemos as bênçãos das posses, temos que entender que temos compromissos a realizar, que temos algo a fazer em prol dos nossos semelhantes. E, além do mais, temos que prestar muita atenção quando conseguimos essas posses, como elas vieram para as nossas mãos. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. Aí nós temos que ver que riquezas apodrecidas têm um sentido maior, mais transcendente, porque a pessoa fala para lá assim: eu tenho ouro aqui, o ouro não apodrece, o ouro não enferruja, então como que a minha riqueza vai estar apodrecida? Mas ele está falando no sentido transcendente do termo, da visão espiritual. Vejamos. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Aquele que entesoura, esperando desfrutar desse valor em algum momento, e não gasta, não investe, não faz circular o dinheiro, é como se o ouro tivesse enferrujado, como se a prata tivesse corroída. E isso, como um fogo lhe comerá a carne, porque os ávaros, ao chegares no plano espiritual, têm que arcar com as consequências de seus atos. E sentir-se-ão muito mal, certamente. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha, ricos, o aviso está dado na Bíblia, no Evangelho, de que nós temos que ter muito cuidado em como assalariamos os nossos funcionários. Se você quer construir uma grande fortuna, mas deixar seus funcionários na miséria, o Senhor lhe cobrará. Precisamos, pois, entender como estamos agindo, porque a mão de Deus é pesada. E ela tem o peso na medida certa das nossas faltas. Procuremos, pois, agir com respeito pelos nossos semelhantes, com respeito por aqueles que trabalham conosco. Pagamos dignamente aqueles que trabalham conosco, aqueles que estão junto de nós? Fiquemos atentos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. E aí, é que tem muitos detalhes aqui. A gente está vivendo na terra cheio de deleites, cheio de mordomias, e o nosso coração está como num dia de matança, vamos dizer, dos animais. Você está se saboreando daquela carne, mas um animal morreu. Um animal foi morto. Da mesma forma como nós estamos agindo frente aos nossos irmãos para adquirirmos a riqueza. Estamos sendo condignos com as leis divinas, até mesmo com as leis dos homens? Estamos sendo realmente solidários? Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Essas mesmas pessoas avaras, egoístas, condenaram Jesus e ele deixou tudo acontecer naturalmente. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Aí é que a gente tem que prestar bastante atenção, porque Tiago traz muitos detalhes aqui que, logicamente, não conseguiremos abarcar todos.
Mas vejamos, a vinda do Senhor está próximo. Aguardemos a vinda do Senhor. A vinda do Senhor ali para aquelas pessoas era o dia da morte. E o lavrador espera o fruto da terra. O Senhor espera que tenhamos produzido o melhor possível na nossa jornada aqui na terra. E Ele aguarda com paciência. E a chuva temporã? É aquela chuva que vem fora de época, que traz para nós o benefício de uma chuva sempre benéfica, mas ela veio fora de época. E a chuva serôdia é aquela que veio depois da época, atrasou para vir. Ou seja, todos nós estamos aqui esperando por um fato esporádico para realizarmos alguma coisa. E o Senhor sabe disso. E muitas das vezes, a chuva não vem na hora que nós queremos para produzir, vem um pouco depois. Então nós temos que trabalhar para aprendermos a irrigar o solo, para podermos assim produzir o necessário para nossas conquistas. Façamos, pois, por onde agirmos sempre com determinação, sempre com os cuidados necessários para buscarmos ter o que for útil, necessário e importante na edificação, na construção daquilo que precisamos para a nossa existência. E principalmente construir visando o mundo espiritual. O que eu estou construindo hoje, o que eu estou edificando hoje, eu estou construindo para o meu amanhã, espiritualmente falando, ou estou apenas espoliando os outros para que o amanhã seja de reparação, seja de miséria. Procuremos, pois, entender os mecanismos da lei e agirmos segundo a lei para crescermos espiritualmente. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E fortalecendo o coração, nós vamos fazer o bem. Fazendo o bem, nós vamos estar mais facilmente nos aproximando de Deus. Então nós temos que prestar atenção que quando ele se refere a nós como a vinda do Senhor, não é Jesus vir aqui, não. É nós irmos para o mundo espiritual para estarmos conta da nossa consciência. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Se nós ficamos julgando, queixando uns contra os outros, esse juiz que está à porta está escutando as nossas acusações. Assim como A acusa B, B acusa C, C acusa A. E se o juiz está à porta, ele vai estar com todos os trâmites do processo em mãos. Se a gente se cala, se a gente respeita, se a gente ora um pelo outro, o juiz não vai ter como ter os documentos para nos condenar, figurativamente falando. Ou seja, tenhamos prudência na hora de falarmos com relação aos nossos irmãos. Tenhamos prudência de conversar coisas úteis, boas e necessárias. Procuremos, pois, agir com segurança, responsabilidade e confiança em Deus. Meus irmãos, tomai por exemplo de edificação e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eles tiveram paciência, tiveram prudência e falavam esclarecendo a multidão, esclarecendo as pessoas, não fazendo simplesmente comentários malévolos de um contra o outro. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E Jó, que é uma grande metáfora para nós podermos entender, passa por todas as situações adversas, respeitando a Deus, integrando-se a Deus, com total obediência, com total sabedoria. Seja na riqueza, seja na miséria, na opulência ou na escassez, Jó era sempre fiel a Deus. Portanto, devemos sempre sermos fiéis ao Senhor. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro julgamento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Você anda jurando por alguma coisa, jurando por alguém, por alguma situação? Vigie-se. A proposta do Senhor é que a gente use a palavra firme e convicta. Sim, sim, não, não. E podermos assim construir
os nossos amanhãs na base da fraternidade, da paz e da harmonia. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Se temos algum companheiro de jornada que está aflito, está passando por um momento de dor e aflição, oremos. Mas se alguém está muito contente, cantemos louvores ao Senhor. Agradeçamos sempre a Deus, seja na lágrima, seja no sorriso, seja na alegria, seja na tristeza, seja na abundância, seja na escassez. Oremos sempre a Deus e demos louvor ao Senhor. E procuremos sempre observar o seguinte: o que eu estou aprendendo com essa situação? O que esse fato está me ensinando? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Sempre que tem alguém doente, unamo-nos em oração por essa pessoa que está doente. Convidamos nossos colegas de templo religioso e juntos unamo-nos em oração. Porque a oração salvará o doente e vai perdoar os pecados se caso ele tenha. E salvar o doente não quer dizer que ele vai recuperar a saúde do mundo físico, vai recuperar a saúde espiritual. Vai adquirir mais consciência, vai encontrar mais liberdade no mundo espiritual quando lá chegar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí é muito importante falar das nossas culpas uns com os outros, falar também das nossas vitórias, das nossas conquistas e orarmos todos juntos pedindo ao Senhor a bênção para sermos mais felizes, para nos redimirmos dos erros e para nos sarar das nossas doenças, principalmente morais. Oremos juntos. E ele fecha aqui, muito importante, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se naquele grupo alguém for bem justo perante os olhos de Deus, nos trará um grande benefício dentro daquilo que esperamos alcançar, dentro daquilo que precisamos alcançar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Um motivo tinha para Elias pedir para não chover. Elias era um grande sábio, um grande profeta, talvez o maior de todos os profetas. E naquele momento que ele pede a Deus que não chova, qual o motivo? Que tipo de lição ele queria passar para aquelas pessoas que ali estavam? E depois vem tanta chuva quanto fosse necessário para que a terra pudesse produzir. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Reflitamos. Temos feito oração realmente uns pelos outros? Temos procurado converter uns aos outros e trazer para o bom caminho aquelas pessoas desviadas para o mal? Procuremos, pois, ajudarmos-nos mutuamente. Se alguém converter, alguém que está no mau caminho, se alguém procurar trazer para o bom caminho alguém que está perdido no labirinto da sua caminhada, olha que importante, salvará uma alma das suas tribulações no mundo espiritual e também cobrirá uma multidão de pecados. Trabalhemos para trazer as almas para o caminho do bem. Trabalhemos para trazer as almas para o caminho da luz. E as bênçãos do Senhor se farão cada vez mais presentes em nossa existência e em nossa jornada.
Saber converter alguém que está em erro, que está no pecado, para o bem. Salvar da morte. Morte é quando você chega no mundo espiritual com a consciência culpada, a consciência atormentada. Assim é a morte da alma. Fica presa naqueles lamaçais de sofrimento. No filme Nosso Lar mostra onde André Luiz estava, lá em instância de sofrimento. Mas, se resgatarmos, estaremos cobrindo a multidão de pecados. Médiuns, fiquem atentos. O trabalho mediúnico é uma bênção que vai quitar gigantescas dívidas que carregamos conosco. E assim terminamos mais uma carta, a carta de Tiago. Que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, estejam nos fortalecendo, iluminando-nos para continuarmos a nossa caminhada. Obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Deixe seu like. Quem não está inscrito, inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus.